Momento UOL. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Azevedo, fundador da CS Academy, e esse é o Momento UOL, podcast mais querido do mercado Customer Centric do Brasil. Você que é profissional de CS, CX ou atendimento, com certeza estava super ansioso, eu também, para o retorno do Momento UOL, porque a gente atrasou um pouquinho, confesso, mas agora estamos de volta, cheio de conteúdo muito bom, cheio de convidados excelentes e com algumas surpresinhas. Dessa vez, a gente tem uma grande surpresa, uma grande novidade, que é um grande parceiro que a gente tem para essa segunda temporada, que é o Nono, né, o Centro de Experiências Científicas Digitais da BASF. Então, estaremos aqui durante toda a temporada junto com a BASF, com essa, enfim, né, eu vou falar um pouco da indústria da BASF, hoje o assunto também vai trazer um pouco de BASF, mas antes disso queria falar sobre uma outra novidade, que é a Isa que está aqui comigo. Vocês já devem conhecer ela de e-mails, né, e conteúdos também que a gente faz. Luciana Teles não sumiu aqui do podcast, pode ficar tranquilos que em alguns episódios ela vai vir também. Então, Isa, quiser se apresentar para quem ainda não te conhece. Com certeza. Muito obrigada, Diego. Bom, primeiramente quero agradecer a BASF também, né, por essa super parceria que estamos fazendo aqui no Nono. É uma grande honra estar aqui. E, claro, uma grande honra estar com todos vocês. Eu sou uma das cofundadoras da CS Academy, meu nome é Isabela Vicentim. Hoje atuo na frente de clientes e educação, então, para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast em mais uma temporada de sucesso. Ainda mais por outra novidade que temos aqui com uma grande convidada. Anuncia pra gente, então, Diego, quem estará conosco no primeiro episódio da segunda temporada do Momento UOL. Bora. Temos aqui Ana Carolina Ribas, ou principalmente, na verdade, né, Carol, né? Carol que está aí com a gente na CS Academy já há um tempo, começou como aluna, foi palestrante do Customer Day de 2023 e a gente estava até falando aqui sobre o quanto está sendo importante ter a Carol e outros parceiros de indústrias mais tradicionais fazendo grandes projetos de CX nessas indústrias e trazendo um pouco desse conteúdo para a CS Academy, e é um compromisso que eu tenho aí com você que é de indústria, que, enfim, né, conhece talvez mais a BASF do que a CS Academy, está vendo esse conteúdo aqui. É um compromisso nosso trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, a Carol, falar aqui um micro currículo aqui da Carol, porque o currículo é grande, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho, né? A Carol começou na BASF em 1999, eu não sei se alguém aqui que está assistindo a gente não era nem nascido, mas não façam contas, né, sobre essa data. E ela começou como trainee aqui na BASF, então é realmente uma carreira muito bacana aqui. E para quem não conhece a BASF faz a Souvenir, né, colocando aqui uma marca muito relevante aqui para a BASF, né? Mas é uma multinacional alemã, líder mundial na área química, né? Então várias coisas químicas. Provavelmente a cadeira que você está sentado tem um pouquinho de BASF, o seu carro, o asfalto que você anda, né? Muita coisa tem BASF. No seu dia a dia tem alguma coisa que foi produzida com uma matéria-prima da BASF, você pode ter certeza disso. Exatamente. E é uma empresa fundada há 159 anos, né? No Brasil está há 113 anos, então é realmente uma empresa aí que tem muita história para contar. Mas hoje nós queremos ouvir também um pouquinho de BASF, mas principalmente da sua história. Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiramente. Queremos te conhecer um pouco mais hoje, e aí eu queria que você começasse se apresentando e já aproveitar e contar um pouco do que aconteceu lá em 1999, por que você escolheu a BASF, ou porque a BASF te escolheu, e você falou que veio do mercado financeiro, né? Então queria entender um pouco desse histórico aí. Eu comecei aqui na BASF em 99, no século passado, com certeza, Isa, tinha muita gente que está nos ouvindo que nem era nascido ou que tem pequenas referências do século passado. Eu entrei na BASF como trainee. Quando eu entrei na BASF, como a gente já estava conversando, eu não tinha ideia da dimensão que é a BASF. A BASF é uma empresa, como você mesmo falou, de mais de 150 anos, é uma multinacional alemã. Ela atua em 6 mercados diferentes. Ela tem 11, aqui na América do Sul, 11 unidades de negócio diferentes. Então, uma empresa complexa, é um bicho complexo da gente entender, fazer CX numa organização tão diversa é bastante desafiador. Não vou falar complexo, mas desafiador. Quem é a Carol? Então, a Carol entrou como trainee, eu sou economista de formação. Hoje eu atuo em Customer Experience, mas eu já passei por diversas áreas, estou até lendo aqui para lembrar. Entrei como trainee da área financeira,
E dentro da área financeira da BASF, atuando como controller, eu passei por algumas dessas 11 unidades de negócio. O que é uma riqueza você trabalhar na BASF. Você pode mudar de empresa trabalhando na mesma empresa. Então, eu tive a possibilidade como trainee, depois como analista de planejamento, gerente de controladoria, de trabalhar em diferentes unidades de negócio. E em 2005, eu entrei no mundo agro na BASF, como coordenadora de planejamento e controller, depois onde eu virei gerente para a América Latina de planejamento e controller, e fiquei de 2005 até 2012 trabalhando no segmento agro. Quando eu pedi para sair da BASF por um momento pessoal, fui me dedicar à maternidade, fui abrir um negócio próprio, mas aí outro podcast para contar essa aventura de ser empreendedora no Brasil. E quando eu saí da BASF, eu era gerente de marketing estratégico, trabalhando com previsão de longo prazo, com forecast de longo prazo, ainda no segmento agro para a América Latina. Mas 2 anos depois eu recebi um convite para voltar para a BASF e aceitei, porque É a uma boa BASF, colaboradora, né? a BASF sempre morava no meu coração e pelo jeito eu da BASF também. Voltei porque a gente estava no segmento agro também criando uma área de Sales Excellence, de excelência comercial, depois passou a se chamar para a América Latina, e com a experiência que eu tinha, enfim, a gente juntou as coisas, deu fit, deu match, e eu voltei e fiquei mais 6 anos na área. Essa área se transformou ao longo do tempo. Eu trabalhava muito focada com projetos de revenue management, projeto de distribuição comercial para os países da América Latina. E nesse meio tempo da área, a gente também trouxe digitalização, virou uma palavra muito importante, uma tendência muito forte. A BASF passou a investir muito nisso, e eu também trabalhava com Digital e Commercial Excellence para a América Latina. Foi que em 2021, nessa área, eu recebi também um convite, participei de uma seleção para vir para a área de CX corporativo, que chamava naquela época NPS. E aí foi quando eu fiz a transição, saí de excelência comercial, digitalização, para trabalhar com Customer Experience na BASF. Então essa é a Carol Baita história, um né? pouco. Baita história. E eu acho que a gente vai aprofundar um pouco aqui em alguns desses tópicos. Mas tem um que me chama muita atenção, Carol, lá no meio da tua história aqui, que foi essa transição de receita, né? Commercial Excellence, eu acho que é uma nomenclatura que envolve muito CX, né? Então, por quê? A gente precisa gerar mais receita, facilitando a experiência do nosso cliente. Uma outra vez que eu vim aqui, você até comentou sobre um desafio que vocês têm nesse momento, de atender os pequenos e tal. Então, talvez esse tenha sido o seu desafio nesse momento aqui, né? E eu acho que tem uma coisa muito forte na CS Academy, porque a gente atende um mercado relativamente novo, de 10 anos, e tem muito profissional de marketing, da área financeira, eu acho que menos, né? Mas tem muito profissional de marketing, vendas e tal, que está sendo cobrado, talvez, dentro da empresa que ele está, para implantar alguma coisa de CX, que seja o NPS, ou que seja alguma outra coisa para facilitar a receita, né? Então, o que você aprendeu ali em Revenue que te ajudou, que te ajuda hoje, né? Como profissional de CX? Diego, eu acho que, primeiro, o trato com o cliente, né? A tangibilidade do cliente. O cliente deixar de ser uma entidade e passar a ser algo concreto. Então, isso tinha muito quando eu trabalhava com excelência comercial, estava muito próxima dos clientes em projetos, desenhando políticas comerciais. Você sempre tinha que entender o que o cliente precisava para você oferecer. Em CX é muito parecido, você tem que entender a dor do cliente para você vir com uma proposta de melhoria para que a experiência dele no final seja melhor. Então, esse relacionamento com o cliente, entender qual é a necessidade dele para eu ofertar o melhor produto, mesmo que esse produto não seja um produto um bem tangível, né? Seja um serviço ou uma proposta comercial. Isso me ensinou muito para chegar em CX da maneira preparada como eu cheguei. Essa experiência em Commercial Excellence me deu a possibilidade de conhecer muito o cliente
como ele é, entrar, como a gente fala, né, entrar no sapato do cliente, sentir a dor do cliente para eu poder oferecer a melhor solução. Então, isso eu trouxe muito forte na bagagem e faz um diferencial muito grande. E várias outras coisas, você aprende a ter que segmentar cliente, é o que você falou dos clientes maiores, dos clientes menores, você aprende que não existe uma receita única. Eu não trato, todos os clientes são importantes para a Basf e para qualquer empresa, mas eu não posso ter o mesmo remédio para diversas doenças. Eu tenho que tratar clientes diferentes, com tamanhos ou posicionamentos ou mercados diferentes, de maneiras diferentes. Só assim o tratamento vai ser mais efetivo e os resultados vão ser melhores. O desenho da jornada começa lá no marketing vendas. É isso. Então, isso eu trouxe muito na bagagem. Eu não diria só de commercial excellence. Acho que a gente, né, maturidade a gente vai ganhando em cada passo que você vai dando, você vai ficando mais maduro, porque sempre você vai trazendo algo de conhecimento ao longo da sua vida. Então, acho que também um pouco de toda a minha bagagem financeira, meus 12 anos em controladoria, em finanças, depois a parte de fazer, olhar para o futuro, fazendo planejamento de longo prazo, num mundo que era um pouquinho diferente do que é hoje, claro, mas essa capacidade de poder olhar para o futuro, prever demanda, prever forecast, que eu adquiri no marketing estratégico, trabalhar com estratégias, tudo isso foi somando para a Carol poder sentar na cadeira de head de CX na Basf e poder contribuir da melhor maneira possível. Carol, e você falou muito sobre essa maturidade, né? A gente tá falando de vários níveis de maturidade aqui, toda a sua carreira, né, trajetória, também no mercado, né, de CX. E como você passou muito tempo dentro da Basf, foi passando por várias áreas, né, diferentes, mas sempre com a excelência no cliente, você sempre pôde perceber, né, sempre conseguiu entender a questão da centralidade no cliente. Quando a gente trabalha com clientes, né, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente tem essa paixão por pessoas, por clientes dentro de nós, né? Senão a gente não consegue passar pelos desafios que são muitos no dia a dia. E muitos alunos chegam para nós na CS Academy falando sobre essa maturidade no mercado de indústrias para CX, que a gente já consegue fazer essa aplicação em outros mercados que são mais simples, mas quando a gente chega em indústria, tem um grande desafio. E como você passou em outras áreas dentro, né, da grande indústria que a Basf faz parte, até chegar em CX, eu imagino que você foi acompanhando esse nível de maturidade desses clientes da Basf e da indústria como um todo. Se você pudesse contar pra gente como que está, né, hoje e como que era antes, né, e como você foi acompanhando, se mudou, se não mudou, como que a indústria hoje consegue entregar CX para o mercado? Eu acho que essa é uma pergunta bastante ampla, assim, sabe? Não é nenhuma pergunta, é uma colocação que a gente pode discorrer aqui de várias maneiras. Eu acho que é importante eu trazer um pouco até da história de CX dentro da Basf para eu poder te responder isso no final. Me lembra, eu vou contar um pouquinho Claro. do que a gente viveu aqui para a gente poder depois no final, eu tenho um posicionamento muito forte, até acho que já cheguei a dividir com vocês, mas a Basf, né, é uma indústria tradicional, o Diego já trouxe, complexa em vários segmentos, que não tem um único mercado ou um único tipo de cliente. Em 2018, voltando um pouquinho no tempo para contar essa história, em 2018 reviu sua estratégia. E a estratégia que a Basf desenhou, né, para si em 2018, trazia o cliente no centro. Não só no centro do PowerPoint, como eu sempre brinco e falo, mas no centro das decisões, que é o mais importante, né? Tirar o cliente do centro do PowerPoint e trazer para o centro das discussões e decisões. Lá naquele momento, até aquele momento, a Basf sempre foi uma indústria muito voltada para o produto. E não digo só a Basf, eu acho que o mercado, as grandes indústrias, isso, era a realidade dos momentos. Sempre Basf investiu muito em inovação, só que quando a gente falava de inovação, muita inovação de produto. Então, as áreas de pesquisa e desenvolvimento com grande investimento financeiro e de recurso da Basf, não que deixou de ter importância, tá? Mas em 2018, a Basf entendeu que o mundo, naquele momento e da maneira que estava se desenvolvendo, o produto
por si só já não era mais um grande diferencial. A gente tem, né, concorrentes, tem outros mercados e tem o poder do cliente, né, a voz do cliente, que a BASF precisava redesenhar sua estratégia e trouxe o cliente para o centro da sua estratégia. Aí naquele momento, isso foi um movimento global, não estou falando de BASF Brasil, estou falando de BASF globalmente. Naquele momento foram criados 3 pilares para sustentar esse cliente no centro da estratégia, que era o pilar de NPS, de implantação de uma pesquisa que medisse a lealdade do cliente. Então, a BASF contratou a consultoria BEM e junto com a BEM a gente implantou o NPS na BASF no final de 2018, começo de 2019. O segundo pilar é o pilar de clientes estratégicos, que chama Strategic Customer Network. Então, globalmente, a BASF escolheu por regiões alguns clientes estratégicos para a gente fazer ações diferenciadas que vão além do business tradicional, além das relações comerciais. Para a BASF passar a ser, para esses clientes, não fornecedor, e sim parceiro estratégico. E o terceiro pilar veio muito solidamente com a implantação de uma ferramenta de CRM, que é o Salesforce, na BASF, a ferramenta escolhida, para a gente ter cada vez mais documentado e estruturado todas as interações com o cliente, para a gente, naquele momento, já estava olhando para frente, poder medir, poder ter resultado, poder fazer tracking relacionado a relacionamento com o cliente. Então, os 3 pilares foram implantados globalmente, não diferentes, eles foram implantados aqui na América do Sul também. Aí foi criado em cada uma das regiões uma área de NPS, ainda não se chamava CX. Quando que era isso, Carol? 2019. 2019, isso. Já recente. Foi criada uma área de NPS e essa área transversal à BASF. Então, não era específica de nenhuma unidade de negócio, de nenhum segmento próprio, mas uma área transversal a todos os negócios da BASF. E essa área ficou os primeiros 19, 20, quase 3 anos trabalhando muito forte em implantar o NPS. Implantar uma pesquisa de medir lealdade do cliente não é fácil numa empresa do tamanho da BASF, que nunca tinha se aberto tanto para ouvir a voz do cliente. A hora que você põe uma pesquisa, você começa a coletar feedbacks Dói, né? positivos e negativos. Isso, você falou a palavra, dói. E é claro, é um movimento de mudança, é uma mudança cultural, mas que no momento, em alguns casos, gera até uma repulsa e depois as pessoas vão assimilando. Então, foram 3 anos muito focados em implantar a pesquisa. E implantar na prática mesmo, em fazer um movimento administrativo, vamos dizer assim, de implantar uma pesquisa, coordenar com a equipe de frente do cliente, o envio para quem enviar, como vai enviar, qual é o sistema que eu uso para fazer essa pesquisa, qual é a idoneidade na hora de receber os feedbacks, como vou tratar isso. Então, a gente ficou 3 anos muito focado nessa implantação, com KPIs de implantação. Então, quando a gente falava lá atrás em KPIs de satisfação do cliente, era muito voltado à implantação do NPS. Fez parte, é uma jornada, a gente não tem certo ou errado, a escolha de começar foi o primeiro passo e foi super válido, mas depois de 3 anos a gente estava com um monte de feedback recebido, patinando na parte, porque a gente falava sempre que era um tripé, né, o escutar, o aprender e o agir. A gente estava escutando muito, mas não estava muito ainda aprendendo e agindo. Casou com o momento que na América do Sul eu vim para cá, para essa área de CX, com um pouco de bagagem comercial, de conhecer cliente, e com um desafio que os clientes estavam parando de responder o NPS, porque já fazia 3 anos praticamente que eles estavam respondendo, e ainda era muito pouco visível uma resposta à resposta deles, por parte da BASF, uma ação. E a gente veio transformar. A primeira coisa foi entender que CX é muito mais que NPS. O NPS foi o meio escolhido pela BASF para ouvir o cliente, mas é um meio. Existem outras maneiras, tanto que hoje
é um dos pilares da área de CX que eu sou responsável, chama Voz do Cliente, não só NPS. Tem A uma gente abrangência maior, né? muito maior. Tem o NPS como a principal ferramenta que a BASF escolheu e apoia e utiliza. A gente utiliza muito, respeito muito o NPS, mas eu faço encontro com os clientes. Tem os próprios reports de visita do Salesforce, que são maneiras de eu entender a voz do cliente. Tem outras maneiras, tem a ligação para um atendente. Tudo isso é voz do É cliente. documentado e E vocês a gente trabalha acompanham. em cima, a gente Ô, trabalha ô, com Carol, isso. nesse processo, eu imagino que para uma indústria do tamanho da BASF, o mais difícil é, é mexer na cultura mesmo, né? Então é uma cultura de 150 anos, que tem gente aqui com 50 anos com certeza absoluta, né, de empresa, e você precisa pegar um feedback e aí coloca embaixo do braço, você vai lá na produção, sei lá, onde você vai, e você fala pro dono Cutucar a ferida de uma outra área, né? Que nem sabe É, que é NPS, que é, né? Quem que tá ouvindo? exato. Então, eu acho que tem uma mudança cultural também da pessoa falar, putz, mas como assim? Quem que é essa pessoa que eu nunca vi na vida que veio falar mal do meu trabalho, sei lá, né? Não sei qual Mas que é. é isso mesmo, o sentimento de apontar dedo, e é isso que a gente vem lutando, e é uma mudança cultural, Diego. Assim, não acontece do dia para a noite. Não aconteceu de 2019 para 2019 mais um, sabe? É algo que a gente batalha dia a dia. Às vezes a gente dá 3 passos para frente e 2 para trás, depois não pode cansar e dá 3 para frente. É uma mudança cultural de uma indústria que está acostumada, que esteve acostumada por muito tempo a ter foco no produto, passar a ter foco no cliente. A gente é só o agente de mudança, na verdade. É quem está fazendo essa transformação cultural, é quem está insistindo para que essa transformação cultural aconteça na base. Pegando seu exemplo, a pessoa da produção entender que ela é tão responsável pela experiência do cliente quanto o vendedor, que está no dia a dia em contato com o cliente. Que um produto que saia da fábrica com uma qualidade danificada, ele vai impactar tanto a experiência do cliente quanto uma entrega em atraso, quanto, O custo da quanto logística. uma lata amassada da Souvenir, quanto, por exemplo, um mau atendimento do vendedor. Não é só o vendedor que está cara a cara com o cliente que é o Todo o processo, responsável né? pela experiência. E isso que eu acho que é o mais difícil de acontecer. Todas as pessoas da organização entenderem que o trabalho do dia a dia deles é responsável pela boa ou pela má experiência do E como cliente que com você a faz base. isso? A gente faz isso no dia a dia. É assim, é incansável. A gente, quando eu vim para cá, que eu falei que a gente tinha que ser um pouco mais que o NPS, a gente dividiu a área em 3 pilares. Um dos pilares da minha área chama cultura e engajamento. Em cima desse pilar, a gente trabalha incansavelmente em treinamento, em divulgar cases positivos de todas as áreas em relação à melhoria ou não da experiência do Então, o cliente. marketing corporativo é seu parceiro para isso. Ou A gente. Um desafio meu é encontrar os parceiros, encontrar as pessoas que nos apoiam, que a gente chama dos stakeholders internos, porque sozinho eu também não vou conseguir. Não tem Eu voz, tenho né? pessoas na minha equipe, mas mesmo assim somos poucos. A gente só é enabler, assim, a gente só é agente de mudança. A gente precisa ter dentro de cada departamento multiplicadores da voz do CX, que a gente brinca, né? A gente tem um slogan que a gente fala que é inspirar para engajar. E a gente trabalha muito com isso. A gente vai inspirando pessoas, mostrando cases de sucesso de experiência do cliente nossos, de fora do mercado, de outras indústrias, para mostrar que cada um é responsável pela boa ou pela má experiência do nosso cliente. Então, assim, é incansável. A gente encontra, eu brinco que assim, né? Me chama, eu vou. Me chama para qualquer coisa. Ah, é uma reunião de liderança na fábrica. Vamos lá falar de CX. Ah, é uma reunião do board executivo. Vamos lá falar de CX. a palavra do CX É meio Exato. isso mesmo. E tem que ser incansável, assim, é resiliência. Tem dia que a gente é recebido de porta aberta e de braço aberto, tem dia que a gente é recebido assim, meio de lado, mas a gente vai mesmo assim, porque é um trabalho de formiguinha. Mas é assim que a gente consegue mudar a cultura.
Não é fácil, não tem sido fácil, mas os resultados a gente já consegue enxergar e é muito legal quando a gente vê uma pessoa da produção dando depoimento que ele sabe que o cliente recebe um produto e tem a parte dele na melhor ou na pior experiência do cliente. E falo produção, mas pode ser qualquer área. É que às vezes tem gente que fala, eu sou da produção, tô tão longe do Que não vai universo do impactar, né? cliente, nunca vi o cliente, mas ele tem toda a responsável. responsabilidade, sim. Então, é isso, assim, e um dos pilares que a gente trabalha muito é esse cultura e engajamento. E o que a gente criou, já que eu falei desse pilar e que é muito importante, a gente criou uma comunidade de CX Champion na BASF. Então, como eu tenho 11 unidades de negócio e meu time é muito reduzido, a gente tem os multiplicadores, os champions de CX. Eles seriam tipo embaixadores que o Isso. mercado chama, É outras isso. indústrias e É startups isso. têm? São embaixadores, eles têm algumas responsabilidades com a gente, eles têm o bottom, poucos são unicamente CX Champion, eles têm funções, cada um em suas áreas específicas. Eu tenho algumas áreas maiores que têm CX Champion que são unicamente CX Champion, como o agro, por exemplo, a Suvinil, que são áreas maiores aqui dentro. Mas eles são responsáveis, primeiro, por me ajudar a administrar o bom funcionamento do NPS dentro daquela unidade de negócio, porque a gente tem targets e tem algumas responsabilidades para com a BASF. E segundo, eles são multiplicadores da palavra mesmo. Então, às vezes, a gente não consegue estar em toda a reunião de vendas, reunião de liderança de todas as unidades de negócio. Eles estão mostrando a dor do cliente, eles estão dando vazão à voz do cliente naquela unidade de negócio para que a gente possa extrair projetos, fazer as iniciativas para responder àquela voz e aí, em conjunto, a gente comunicar de volta para o cliente um feedback que ele deu com uma resposta positiva ou negativa. Então, hoje vocês já conseguem dar esse retorno para o cliente. Acredito que o engajamento também melhorou na pesquisa. A gente E não é mais só uma consegue. pergunta, né, que é enviada. Não, a gente consegue bastante. De 2019, né, que foi quando efetivamente, começo de 19, começou o NPS, até o final do ano passado, a gente tem 100, parece um número inventado, mas são 100 projetos de melhoria de processos que a gente teve derivado da pesquisa NPS e de outras vozes Que do demais. cliente. Projetos assim, quando a gente fala de projetos em indústria, a gente às vezes é mudança de produção, é mudança de processo. Eu tenho projetos que levam 2, 3 anos para concluir. E Fora a gente o impacto tem financeiro também. A gente tem 100 projetos concluídos, fora vários outros ainda que a gente tem aberto, ongoing, que a gente derivou de feedback ou de NPS ou de alguma conversa, de voz do cliente. Então, isso é muito legal. A gente começou o ano de 2019, na média a gente tinha 0,1 projetos concluídos por unidade de negócio. O ano passado a gente fechou em 2,7 projetos concluídos por unidade de negócio. Isso é um super indicador, porque é indicador de ação. Isso foi uma coisa que a gente mudou também em 2021. As métricas de NPS de CX na BASF no começo eram muito voltadas para a implantação do NPS. Então tinha, se eu respondo o cliente em 48 horas, se eu fecho o ciclo. Volume de respostas. Isso. A gente ainda mantém a métrica de volume de resposta, porque para a gente é interessante, ainda mais agora que a gente está trabalhando com inteligência artificial, a gente precisa de quantidade, de massa de dados para poder analisar e fazer as programações, mas a gente tem feedbacks, eu tenho que agir sobre qualquer pesquisa que entra para mim em 6 meses, eu tenho que não solucionar e concluir, mas se não solucionar concluindo, dar um endereçamento para essa dor do cliente. Então, eu tenho 6 meses para dar uma resposta ao cliente em cima do feedback. Essa resposta pode ser abrir um projeto para tratar essa dor, ou solucionar, se é uma coisa mais simples, mas é um target de ação. Eu tenho também target de números de projetos abertos por unidade de negócio. Então, a gente foi adequando o target de acordo com a maturidade que a BASF estava ao longo dos anos, e foi transformando targets de implantação de pesquisa em target de realmente agir sobre a voz do cliente, porque
esse é o principal objetivo, é melhorar a experiência. Eu melhoro trazendo para dentro o feedback, mas eu só melhoro mesmo quando eu respondo ao feedback, quando eu faço alguma ação. Ô, Carol, eu não sei se você pode abrir, mas quantas respostas vocês têm, assim, não sei se por mês ou por ano? Depende muito do mês, mas a gente ai, eu tinha esse número de cabeça, porque a gente está celebrando o 5º aniversário. A gente tem eu vou falar Pode ser uma besteira. ordem de grandeza, assim. É mais de 25.000 Nossa, respostas. Caraca. De NPS só, tá? Por- Aí eu tô sim. mensurando só NPS. Fora Tem as outras vozes, sim. Por isso que a IA tem sido bem relevante para vocês nesse momento, né? Pra gente, assim, eu posso ficar falando um outro podcast aqui só de IA. Eu desloquei parte do meu time desde o ano passado pra gente trabalhar, e não só a inteligência artificial, né, mas nas tecnologias que estão ficando disponíveis Para pra gente. pesquisar a tecnologia pra gente... Isso, teve o ano passado aqui um CX Day, que a gente falou só de inteligência artificial. E um dos primeiros slides que a palestrante de abertura falou pra gente é: se seus dados não estão preparados para inteligência artificial, sua empresa não está preparada para inteligência artificial. Porque assim, independente da tecnologia, da inteligência artificial, se é generativa, não, se é machine learning, o que quer que seja, se você não tem dado estruturado, você vai morrer na praia, porque você vai pegar todas essas ferramentas, hoje tem um monte disponível, até gratuita, que você baixa e usa, mas se você não tem o dado estruturado e separadinho, você não consegue conectar mais que 2 coisas, você não consegue dar o passo 2. Então, no começo do ano passado, a gente, dentro do time de CX, eu puxei um squad de dados, puxamos algumas pessoas que trabalham no guarda-chuva de Customer Enabling, a gente montou um squad de dados, no meio do ano a gente contratou um engenheiro de dados, então a gente tem hoje um data lake sólido, com todas as informações de cliente da BASF, nesse repositório, e a gente está conseguindo investir recurso e tempo, agora sim, em explorar tecnologias de inteligência artificial, machine learning e inteligência artificial generativa, para poder olhar para frente em relação ao comportamento do cliente e não só para trás. Então, a gente está trabalhando muito com predição. Meu próximo passo é prescrição, aí é recomendar, mas a gente está começando a cruzar dados financeiros com pesquisas qualitativas, e era uma coisa assim, tipo, um desafio. Eu participei no final do ano passado de algumas lives, alguns painéis, e tá todo mundo no mesmo momento, assim, desse desafio. Como provar valor de CX? E a gente consegue provar se a gente conseguir correlacionar coisas, e se a gente conseguir se antever a movimentos que o cliente, de alguma maneira, já mandou o recado para você. Mas a gente é muito acostumado, na indústria e em outros mercados também, a reagir. Mesmo a pesquisa, a gente reage muito à pesquisa, e não estou falando que a gente não tem que A pesquisa reagir. já tá meio que Já atrasada acabou. já. Quando o cliente fala para você que ele está triste com você ou que ele tem uma dor, a dor já aconteceu. Então, assim, eu vou reagir, é minha obrigação, eu vou corrigir, vou consertar, não que eu não tenha que fazer, mas eu tenho que não deixar a dor chegar no cliente. Mas para você não deixar a dor chegar, você tem que ter todos esses dados estruturados para você conseguir predizer e prescrever um melhor comportamento para a gente, ou sei lá, né, entender qual cliente, qual combinação de cliente e produto eu tenho mais risco de ter churn, qual foi o comportamento dele que me determinou que ele vai deixar de comprar esse produto, como foi a frequência, enfim, a intercorrência que ele teve com a base, o que em algum dos feedbacks que ele deu para mim, eu consigo modelar padrão para falar assim, 3, 4, 5 clientes que escreveram em azul deixaram de comprar. Tô trazendo uma coisa bem fictícia, sabe? Mas Isso é mega interessante que você está trazendo, porque a gente tem muito aluno que vem de uma posição de CX e que ele chega ou na imersão que você foi, ou na nossa plataforma, e ele, quando ele vê CS, ele fala: nossa, na verdade, aqui tá meu problema. Porque acho que a gente ficou alguns anos, né? As áreas têm, sei lá, 10 anos. E a gente ficou alguns anos discutindo: não, CS tá dentro de CX, CX tá dentro de CS. E aí chega no final, assim, a gente tem que reduzir custo e aumentar a receita da empresa, e é por isso que a gente vai ser cobrado, né? E a indústria eu vejo que tem muitas relações de CS em todas as camadas. E tem um case muito legal de vocês aqui,
que é o portal, né, que vocês trouxeram, né, o pessoal de startup e de SaaS que está acompanhando a gente, teve uma cobrança muito forte em 2023 por eficiência, e eu imagino que a indústria também, né, de certa forma falou assim, opa, o Google e a Amazon tá falando de eficiência, provavelmente a gente vai ter É a que se mexer próxima aqui também, né? tendência. E vocês trouxeram um portal para trazer escalabilidade para o atendimento para as pequenas indústrias. Inclusive, a gente tem uma amiga lá em Jundiaí, que eu já te contei, né, a Laís, que ela tem uma indústria que ela me falou disso. Ela falou assim, nossa, agora tá muito fácil pedir deles lá, porque tem um portal, eu peço, chega, na maioria das vezes chega antes da data, tal, então a experiência tá muito bacana. De ponta a ponta, né? Desde o pequeno até o grande, né? Exato, e quem olha de fora a Basf fala assim, putz, é só clientão, né? Não Só... posso ser cliente se eu sou pequeno, né? A gente tem a área e fica, essa área chama Go to Market, ela fica e para fora da Basf, né, chama o Shop, BSF, é uma área que ela veio nesse redesenho da estratégia em 2018, pensando em novos modelos de negócio. A indústria química não tinha a venda digital para clientes finais, não são pessoas físicas, mas sim são pessoas jurídicas menores que compravam da Basf via distribuidor, na verdade, não conseguiam porque não tem tamanho. Quando a gente analisa, né, o long tail nosso são os clientes pequenos que financeiramente não é viável ser atendido por um business tradicional, por um vendedor no modelo tradicional de atendimento, mas que ficavam soltos e ficavam nas mãos de distribuidores, às vezes muito bem atendidos. Mas quebra a experiência, né? Mas Tem quebra a controle. experiência e às vezes atendido de uma maneira que não correspondia a como a Basf quer que o seu cliente seja atendido. Então, essa área se formou lá em 2019, também com todo esse redesenho da estratégia, e a gente tem já vários shops para vários segmentos de negócios químicos da Basf, que atendem diretamente os clientes menores, e a área, assim, tipo, virou de uma área pequena, de um piloto, um novo modelo de negócio, hoje já é uma área com faturamento alto, com várias melhorias, nunca vai ser um business tradicional, porque é sim um novo modelo de negócio. E a gente, como está na mesma diretoria, a gente faz muita experiência no bom sentido, né? Nossas provas de conceito, a gente faz com a área de go-to-market. É growth mesmo. E a gente faz provas de conceito, até algumas de inteligência artificial. Agora a gente está fazendo um modelo de inteligência artificial generativa para suportar o atendente ao cliente, não o cliente final ainda, mas com IA generativo, para a gente dar mais rapidez no atendimento, para cada vez mais melhorar a experiência do cliente, mesmo que pequeno, falando com a Basf, e claro, garantir assertividade, garantir que todos os clientes tenham uma resposta mais ágil e mais assertiva, e que também ajude a gente com o turnover que a gente tem de funcionário, né, de colaborador. Então, a gente está desenvolvendo uma IA generativa para atendimento, e o go-to-market é nosso piloto. A gente está fazendo as provas, acabou a prova de conceito, foi super bem sucedido. Então, a gente usa muito dessa área que nasceu como startup dentro dessa indústria super tradicional. A gente, como experiência de cliente, usa muito para fazer nossas provas de conceito, são super parceiros, assim. E um super sucesso, né? E o que eu acho interessante, Carol, é que você falou muito sobre a preocupação com a experiência do cliente, essa inovação que a Basf tem, esse compromisso, né? De agir, de aprender, executar. Mas isso também impacta muito na receita, né? Traz uma receita para o mercado, movimenta a indústria, o que é super importante para toda a cadeia, né? E não só para a Basf, mas para os seus próprios clientes também. Quando a gente fala de receita, que você até comentou, né? A dificuldade que muitas áreas, e acredito que alguns de vocês também devam ter, de provar o valor, né, e o retorno, né, o retorno financeiro que a área de CSX traz para a empresa, não como uma área de custo, mas como uma área que traz receita. Só desses projetos que você disse que está implementando com a voz do cliente, eu imagino que eles não são escolhidos assim, né, eu tenho aqui as 25 mil respostas, vou pegar aqui 100 e vou colocar os projetos. Tudo tem algo por trás, né, você resolve o problema do cliente, mas você também traz uma melhoria para a empresa como um todo.
quando a gente fala sobre essas melhorias, entra também, né, falando, a gente já passou agora por inteligência artificial, essa parte de se preocupar com a voz do cliente, mas tudo isso tem a jornada do cliente, né? Vocês começaram a implementar a experiência aqui do cliente, o CX, pelo NPS, mas eu vi que vocês receberam um prêmio, né, sobre jornada do cliente. Então, vocês acabaram fazendo o caminho reverso que muitas empresas às vezes fazem, né, de antes colocar para rodar, a gente precisa, né, tem um objetivo, tem uma meta, e depois implementar essa jornada, mapear a jornada do cliente. Como que foi para vocês? Vocês fizeram após, eu acredito, né, o NPS, e onde você enxergou essa importância? E aí, se você puder contar um pouquinho do prêmio também, que reconhece toda essa dedicação e esforço que vocês tiveram. Esse prêmio foi uma grata surpresa, assim, foi no final do ano passado que a gente recebeu o prêmio da Clientes SA. Eu fiz 2 lives com eles, na verdade, e no fim do ano a gente ganhou o prêmio de melhor live, a live que teve mais engajamento, vários clientes deles também, né, fizeram lá a votação, e agora eu também tô concorrendo à personalidade do ano de 2024 na Clientes SA. Tá super legal, assim, foi um reconhecimento. Fiz mais uma live, vou fazer uma semana que vem. Mas, assim, é um prêmio que vem de uma história, que vem de uma jornada. É um prêmio que dá um orgulho para mim, claro, mas para a gente como área de CX na BASF, porque eu contei a nossa história mesmo, como a gente vem batalhando, e não é uma história só bonita, sabe? Tem momentos bem difíceis, e as pessoas têm dificuldade de contar histórias com momentos difíceis. É muito mais fácil a gente chegar aqui numa live, num podcast, e contar a parte que legal, dá certo, né? Mas tá cheio de Glamurosa. coisa que não dá certo. O importante é a gente não desistir quando não dá certo. E fazer CX em uma indústria é complicado, é pesado às vezes. Várias vezes eu fui para casa chateada, porque a história que a gente contou não foi bem aceita, ou porque às vezes eu acho que a pessoa está entendendo, e daí de repente eles voltam a achar que CX é abraçar a árvore, porque a gente falava muito no começo, né? Gente, CX não é NPS, CX não é atendimento, CX não é abraçar a árvore. Então, a gente trouxe muito do profissionalismo de CX como disciplina de negócio para dentro da BASF. E isso foi uma das coisas, quando a gente começou a tratar CX como eu trato marketing, como eu trato finanças, como eu trato vendas, isso foi um dos momentos que a gente viu o ponteirinho girando, sabe? E o mercado todo tá nesse desafio, E, né? e tem Diego, eu não faço, qualquer um faz CX. Faz, sim, gente, mas tem que parar, tem que estudar. Tá cheio de teoria, tá cheio de live, tá cheio de aula. Vai para a CS Academy, faz imersão, faz os cursos. Aí sim a gente consegue profissionalizar o mercado de Customer Experience em geral. Então, quando a gente trouxe isso para a BASF, a organização começou também a ver o CX por outra perspectiva. Isso foi uma mudança bem drástica, assim, positivamente falando. E ganhar esse prêmio foi surreal, porque eu contei essa história da implantação da jornada de CX dentro da BASF. Ser reconhecido não é um trabalho meu, é um trabalho de cada colaborador, do cara lá da produção, o exemplo que eu dei, que entendeu que a experiência do cliente depende do trabalho dele. É por isso que a gente ganhou o prêmio, porque a gente está conseguindo mudar a cultura. E falando de jornada, né? A gente não tem uma jornada, porque a gente tem várias, de produto, né? vários segmentos. Então, dentro dos segmentos, eu também tenho maturidades diferentes. Eu tenho agro, eu tenho souvenir, que eles têm uma maturidade de entendimento e de conhecimento do cliente diferente de outros segmentos químicos que são mais indústria B2B raiz e que estão mais atrasados na maturidade. Eu não vou dizer que eles não vão chegar lá, mas eles estão em momentos diferentes. Então, a gente também trata as diferenças de maturidade da maneira que devem ser tratadas. Tem coisas que eu faço, por exemplo, mapear jornada de clientes com a Souvenir, a gente faz e corriqueiramente. Não, né? Imagina, não é assim. Mas fala e trata
numa boa. Com alguns segmentos químicos eu ainda não fiz. E é difícil para o profissional do CX entender toda essa gama também de E produtos, né? só que se a gente não entender que os momentos são diferentes, a gente vai querer de novo voltar a ter a mesma receita para todo mundo e não vai funcionar. Então eu tenho que saber em que momento eu vou usar cada ferramenta de CX que eu tenho lá no meu toolbox, que a gente fala, né? Com que momento que eu vou usar, para eu não tentar colocar uma coisa no momento inadequado ou que eles não estão preparados, porque daí sim eu vou ser a área que está apontando o dedo, eu vou ser a área que está aqui só para reagir, eu vou ser a área que está trazendo uma coisa operacional a mais para o dia a dia deles. Então eu tenho que entender qual é o momento que eu posso entrar com cada experiência diferente em cada unidade de negócio. Eu acho que a gente entender isso como time transversal e os negócios entenderem isso do nosso suporte fez a gente ganhar o prêmio. Então, foi muito legal. Que demais, parabéns. Muito legal, Carol. E assim, felizmente a gente chegou no final do nosso episódio. Uau, já? Chegamos nos últimos minutos, e aí eu queria que você trouxesse tem alguns aprendizados que a gente trouxe aqui nesse episódio, mas eu acho que você já é uma inspiração para alguns profissionais que estão aqui ouvindo a gente. E eu vou segmentar de duas formas aqui. Para você deixar um recado final para eles e tentar trazer talvez um direcionamento para o profissional que às vezes já é sênior em outra área, como você era de marketing, vendas e do mercado financeiro também, e para o profissional que está numa empresa grande, numa indústria centenária que precisa virar um transatlântico em 180 graus, que é um desafio gigantesco. Resiliente. Então, se você puder deixar o recado para os nossos, quem está ouvindo, quem está assistindo, e está nessa situação, acho que com certeza você vai ajudar um pouquinho. O principal recado a mudança cultural ela não acontece do dia para a noite. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que insistir. Ela acontece sim, se você tem a persistência ao longo do tempo. Outro recado encontre os aliados internos. Você não faz nada sozinho, principalmente em indústrias grandes. Você precisa de ajuda para que cada pessoa entenda que o seu trabalho do dia a dia é importante na experiência do cliente. E isso vem junto com o que todo mundo fala, né? Meio clichê, mas é verdade. Quebra os silos. Põe gente para trabalhar junto. Porque aí é mais fácil você multiplicar e você conseguir força para melhorar a experiência do cliente. Eu acho que pelo momento que a gente está vivendo de dados, enfim, busca, explora, entra nesse movimento de explorar como a gente consegue correlacionar indicadores financeiros com indicadores de percepção do cliente, porque é só assim que a gente vai provar para os altos executivos de toda a companhia que CX tem o seu valor financeiro também. Eu acredito piamente que tem, a gente está nessa batalha de provar a relação, mas o provar o valor financeiro é algo que também vai fazer a chave virar para a CX. Muito legal, muito obrigado, Carol, pelo seu tempo. Espero que a gente possa te receber outras vezes em outros formatos também, não só em podcast, mas nos nossos eventos online e presenciais. Isa, obrigado pela parceria aqui. Você que está nos assistindo, muito obrigado também por ter acompanhado a gente até agora. Se estiver vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se estiver no Spotify, também segue a gente aí, o nosso podcast no Spotify. E acompanha a CS Academy, csacademy.com.br. Lá você vai poder se formar e formar seu time em CS, CX, atendimento, toda a centralidade do cliente. Tá bom? Valeu. É um prazer. Obrigada. Até a próxima. Tchau.